Apocalipse 1:3, a palavra de Deus diz assim, em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Queridos, primeiro eu quero falar um pouco o que a Bíblia é. A Bíblia é um livro único, ou seja, como nós falamos, você não precisa de mais nada na vida cristã. Lógico que você vai fazer uma faculdade, você precisa de outros livros, mas para a sua caminhada cristã você precisa da palavra. É por isso que o nosso discipulado, ele se baseia muito na verdade, que é a Bíblia. O discipulado que nós usamos, tudo se baseia na verdade, e a verdade é a palavra de Deus, que nos capacita a fazer aquilo que Deus tem para nós. É um livro que tem história, conta a história do homem desde o nascimento até o dia do juízo final. Afinal, o final da nossa história já está contado. Tem gente que fala, que o diabo vai ganhar, mas Apocalipse diz que ele é derrotado, ele perdeu a guerra. Então, eu e você, quando nós lemos a palavra, nós nos fortalecemos. Tem gente que fica com medo, pastor, a besta, não sei o quê, a economia, bomba atômica, a pessoa está cheia de medo. Mas se você ler a palavra, você vai ver que você já ganhou a guerra. Amém? Que o inimigo é derrotado. Então, quando nós lemos a palavra, nós nos alimentamos. É um livro que conta a história da humanidade. Aí, uma vez, um professor meu falando o seguinte, mas como você acredita que que tudo foi feito em 6 dias? Eu falei, rapaz, a Bíblia diz que um dia para Deus é igual a 1000 anos, ou pode ser até mais, né? Então, existiu o dinossauro? Existiu, a prova está aí. Olha o petróleo, está lá 3, 4 mil metros de profundidade. Existiu, sim. Mas por que a Bíblia não fala? Você imagina se Deus, quando revelou a Moisés, que Moisés escreveu o Gênesis, se Deus chegasse para Moisés e falasse, Moisés, eu fiz o homem da seguinte forma, eu juntei um DNA, juntei o ribocil, eu já esqueci um pouco de biologia, uracil, né? Como é que é uracil? Eu esqueci um pouco da minha fase de escola técnica. Eu fui juntando, combinando, e passou 1 milênio, 2 milênios, e fui fazendo. Se Deus fosse falar isso para Moisés, primeiro, Moisés não ia entender nada. Se hoje nós não entendemos como a vida humana nasceu, Moisés não ia entender. Não tinha papel para escrever isso tudo. Você imagina, eram rolos, ou em pedra. Então Deus disse para Moisés o seguinte, eu fiz o homem do pó da terra. E gente, quando a gente morre, a gente vira o quê? Pó. Pó. Então a Bíblia só explica quem fez. Agora, como foi feito, um dia nós vamos entender. Quando chegar no céu, todas as suas dúvidas serão sanadas. Sabia disso? Quando você chegar lá, aí você vai me esperar ainda, né, Lucide? Assim, pastor, está demorando, hein? Mas as suas dúvidas serão todas respondidas, porque o céu tem as respostas. Então, queridos, a palavra de Deus, ela diz quem fez, mas ela não entra no detalhe de como foi feito. E eu e você não somos obra do acaso, a Bíblia deixa isso bem claro. É um livro que tem música, salmos, quantos salmos lindos que são música, e quantas letras que nós cantamos que foram tirados da palavra. É um livro profético, tem profecia aqui, e sabe o que é interessante? Às vezes, eu estou precisando ouvir algo de Deus, aí eu vou para a Bíblia e pá, em cima, eu falo, como é que pode, rapaz? Tudo que eu estava assim, eu não faço bibliomancia não, tá, gente? A bibliomancia é o seguinte, você está lá, você vai, passa o dedo, o que é que Deus tem para mim hoje? Está aqui. Não, isso é bibliomancia. Quando você começa a caminhar com Cristo, Deus vai te responder, pode te responder dessa forma. Mas depois que você fica um crente mais maduro, um crente com mais tempo de casa, aí Deus já não fala mais dessas formas, não. Já usa outras formas para se comunicar com você. Mas a palavra tem sempre a verdade de Deus para nós. É algo que nunca falta, é um livro profético, é um livro que nos traz esperança. Olha, está com depressão, vai ler a Bíblia.
vai ler a palavra, vai ler os salmos. Você vai ver Davi dizendo, né, cordéis da morte me cercaram, angústia e sequidão se apoderaram de mim, então clamei pelo Senhor. A palavra é completa, a palavra vai ter sempre a resposta que você precisa, sempre a palavra vai te dizer e vai te dar o conselho que você precisa. É esperança, é remédio, até remédio tem na Bíblia, sabia? Você quer perder peso? Está na Bíblia. Aí um monte de gente, pastor, aonde? Vai ler, o que você acha? Pega nada mastigado, não. Mas tem a receita para ficar rico. Gente, Provérbios tem 31 capítulos, um para cada dia do mês. O mês que tem 28, você para no 28. Tem um que fala como você, rapaz, vai escolher uma mulher. Fala da mulher virtuosa. É interessante que a mulher virtuosa, ele vai descrevendo as qualidades. E tem um homem que fica olhando outra coisa, né? O rapaz vai casar e fica olhando se ela tem dinheiro, olha para o corpo, olha para não sei o quê, cor do olho. Não é o cara do Provérbios 31, não. O Provérbios 31 mostra as qualidades dessa mulher. Quando eu casei com a Vanusa, eu estava de olho no Provérbios 31, mas Deus foi generoso e gracioso e saiu além de Provérbios 31, né? Vamos escrever, né, Vanusa, o Provérbios 32, né? Mas a palavra, ela tem tudo que eu e você precisamos. Mas, e só ela. Uma vez um rapaz de uma igreja dos Mormons, ele me encontrou e começou a falar, né, e ele chegou com o Novo Testamento. E começou a falar do Joseph Smith, contou a história toda e tal. Aí eu falei, cara, muito legal. Achei interessante. Parece um conto de fábula, né? Um negócio bem assim, de galáxias mesmo. Eu falei, rapaz, mas é Jesus o fundamento da salvação? É Jesus. O Novo Testamento fala de Jesus? Fala. Então, por que eu preciso de mais do que isso? É embolar o meio de campo, gente. A salvação é pela graça, exclusivamente através de Cristo Jesus. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. As obras é o nosso galardão, mas a nossa salvação está em Cristo Jesus. A Bíblia, ela tem uma coerência que você pode ler toda a Bíblia, apesar dela ter sido escrita durante 1.500 anos, foram mais de 40 gerações, mais de 40 autores envolvidos, reis, camponeses, pescadores, poetas, estudiosos, filósofos, homens com atividades diferentes, mas há uma coesão na Bíblia. Você não encontra na Bíblia nada que você fala, isso aqui está errado. Isso é impossível. E olha que a Bíblia já dizia que a Terra era redonda há muito tempo atrás. Está lá no livro de Jó. Todas as respostas, e tem perguntas na Bíblia que a ciência não tem resposta até hoje. Para você ver como a palavra de Deus é importante. Ela foi escrita em vários lugares. Moisés, no deserto. Jeremias, numa masmorra. Daniel, numa colina e num palácio. Paulo, dentro de uma prisão. Lucas, enquanto viajava. João, na ilha de Patmos. E em vários campos de batalha, Davi escreveu. Então, ela foi escrita em vários lugares diferentes. Davi escreve os salmos em tempo de guerra. Salomão escreve Eclesiastes e Provérbios e Cantares em tempo de paz. Foi escrita por pessoas que estavam enfrentando alegrias tremendas e tristezas gigantescas. Eu fico imaginando a história de Jó. E a história de Jó, ela fala muito para nós, porque é uma história de perdas. E perdas importantes. Não só dinheiro, não só saúde, mas familiares. Interessante que Deus promete a Jó, no final, dizer que dobraria tudo que ele tinha. E ele tinha 10 filhos. E Deus lhe dá mais 10 filhos. Eu sempre pensava, mas por que Deus não deu 20 filhos? Porque Jó continuava tendo 10. Porque aqueles que faleceram estavam com Deus. Jó nunca perdeu os 10. Com Deus nós não perdemos. Nós sempre mantemos aquilo que nós temos. A Bíblia, se você pegar todos os livros que foram escritos, você não vai encontrar um livro tão velho quanto a Bíblia
que está 100% preservado. 100% preservado. É interessante que eu fui no Israel, a gente foi no Museu da Bíblia. E lá estavam, né, os pergaminhos de Qumran, que foram encontrados, e eles são da época de Jesus. Você imagina, a Bíblia em papel, isso é depois de 1500, que a gente passou até a Bíblia em papel com Gutenberg. Mas até então eram rolos, feitos de peles de animal, e se escrevia nesses rolos. E você imagina você guardar e preservar isso. E essa porção da Bíblia que está lá em Israel, no Museu da Bíblia. É interessante que o livro de Isaías está praticamente completo. Bate letra por letra com o que nós temos hoje. Nada mudou. Você vê como a Bíblia foi preservada durante tantos e tantos anos. Nenhum livro chegou a tanto. A Bíblia ela é dividida em dois livros, em duas partes. Ou melhor, a Bíblia são 66 livros, divididos em duas partes. Nós temos o Velho Testamento. O Velho Testamento começa justamente com o homem no paraíso, a queda, uma promessa, e o homem tentando se achegar até Deus através de sacrifícios, de obras. Deus dá os mandamentos, dá a lei, porque aquele povo queria a lei, né? O povo queria, falou para Moisés o seguinte: fala Deus contigo e nós faremos tudo que Deus falar com você. E assim Deus entregou 10 leis, 10 mandamentos, escrito em pedras. Por que foi escrito em pedras os 10 mandamentos? Porque não tem como apagar. Foi escrito ali, entalhado, não tem como apagar. São cláusulas imutáveis. E, queridos, o Velho Testamento, o nome diz Velho Testamento. Quando uma pessoa resolve, antigamente fazia muito isso, né? Testamento em vida, né? A pessoa fazia um testamento. Olha, eu vou deixar a casa para fulano, vou deixar o carro para outro, e deixa tudo escrito. É o testamento. E Deus, ele fez um testamento com a lei. Só que quando Jesus vem, e a partir de João Batista, tudo que veio antes de João Batista, ele foi o maior dos homens nascidos de mulher, foi João Batista. Mas Jesus disse que aqueles que viriam depois, os do reino, o menor seria maior do que João. Que coisa, né? Porque o Velho Testamento se encerra em João. Tanto é que a cabeça de João, ela é decapitada. Às vezes a gente pensa, por que decapitaram a cabeça de João? Até isso tem algo profético. Cessou-se a voz do Velho Testamento. João Batista foi o maior, e nele cessa o Velho Testamento, ou seja, aquele testamento que Deus tinha deixado, que nós seríamos salvos se cumpríssemos a lei, ele foi substituído por um novo testamento. Amém? E nesse testamento, ele muda tudo. Por quê? A dívida foi paga por Jesus, a conta foi paga, e agora nós nos tornamos justificados simplesmente porque ele morreu por nós. No Velho Testamento nós precisávamos de animais serem mortos para que o pecado fosse expiado. No Novo Testamento, Jesus foi o sacrifício perfeito e nos colocou na presença do Pai. Coisa maravilhosa, né? Nós temos nisso. É uma nova aliança. Olha, Voltaire, um grande homem, um francês renomado, ele era incrédulo, ele morreu no ano de 1778, e Voltaire dizia o seguinte: 100 anos depois que eu morrer, o cristianismo não existe mais, a Bíblia não existe mais. E Voltaire morreu, e interessante que a residência, o lugar onde Voltaire morava, se tornou propriedade da Sociedade Bíblica. Foi onde se fazia Bíblias. Você vê como é que Deus confunde as coisas, né? Aqui, nesse texto que nós lemos de João, de Apocalipse, João diz, ele fala justamente sobre você ler e você guardar e você obedecer. Porque, queridos, o nosso povo, ele tem perecido por falta de leitura da palavra de Deus. Olha, lá no sertão, nós temos um missionário, o Antônio. O Antônio era analfabeto e ele aprendeu a ler na Bíblia. E um dia ele abrindo o culto, ele leu a Bíblia, e eu falei, cara, mas esse cara não é analfabeto, não. Aí
Aí depois eu cheguei, fui conversar com ele. Ele falou, pastor, eu só consigo ler a Bíblia. Mas como? Aí ele me deu uma resposta que eu fiquei assim, ó. Ele falou, pastor, é porque o Espírito Santo que escreveu. E como ele habita em mim, eu consigo ler. Eu falei assim, meu Deus, depois disso, deixa para lá. Mas a palavra de Deus. Aí algumas falam, mas foi escrito por homens. Gente, lá no sertão, na escola de missões, o Gerson, que voltou de lá, estava aqui tocando, o Gerson lembra da história que esqueci o nome do irmão, ele contando, dizendo o seguinte, ele é analfabeto e vai ser missionário nosso, no sertão. E esse homem dizendo o seguinte, olha, me perguntaram como eu posso acreditar na Bíblia se a Bíblia for escrita por homens. Aí eu contei a minha história. Eu falei, olha, o meu pai foi para São Paulo trabalhar, meu pai é analfabeto, minha mãe é analfabeta. E minha mãe ia na casa de uma vizinha, e essa vizinha pegava o caderno, e minha mãe ditava tudo, e ela escrevia. E no final botava o nome da minha mãe levava para o correio entregava lá em São Paulo, meu pai não sabia ler, e alguém lia para ele. É assim a Bíblia. Deus falou para alguém, que levou para outro, e alguém interpretou. Falei, rapaz, só tem um homem fera nesse sertão ensinando sobre a palavra de Deus, né? Mas, quando nós comemoramos, né, a Bíblia, o dia da Bíblia, nós temos que refletir algumas coisas interessantes. Olha, nós podemos falar da felicidade de ler, né? A palavra diz, bem-aventurados aqueles que leem as palavras da profecia. Diante da palavra, você tem vários comportamentos. Você tem aqueles que leem e aqueles que não leem. Aqueles que não leem são aqueles que não têm o mínimo interesse em manusear a Bíblia. Gente, se o nosso povo lesse a palavra como assiste filme no celular, nossa mãe, Jesus já tinha voltado há muito tempo. Ó. Erramos porque não conhecemos a Escritura. Nem sabemos o que Deus quer. Às vezes a pessoa fica falando o seguinte, pastor, eu queria saber o que Deus tem para mim, o que Deus quer que eu faça. Está aqui, ó. Um dia um jovem veio falar isso comigo, eu queria saber tanto o que Deus tem para me fazer. Eu falei assim, está aqui, está a resposta, está na Bíblia. Vai ler que você vai encontrar o que Deus tem para você. Muitos são aqueles que leem, encontram sabedoria, alguns não entendem. Mateus 13, Jesus diz, por isso lhes falo em parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. Tem gente que lê e não entende. Porque, queridos, antes de ler a palavra, pede ao Espírito Santo de Deus para revelar ela a você. Fala, Espírito Santo, me traz a revelação, e vai ler a palavra. E ele vai te descortinar para você, você vai entender o que a palavra diz. Algumas pessoas leem e entendem. Esses são aqueles que prosperam. E, gente, quando eu aprendi a ler com 6 anos de idade, e hoje tem criança aprendendo a ler com 4, né? Porque na nossa época você só ia para o você ia para o primeiro ano, né? Não tinha igual hoje. E a minha mãe sempre deu Bíblia para a gente, e eu li aquela Bíblia todinha. Até os 7 anos eu tinha lido a Bíblia toda. Não entendi nada. Nada. Mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Não entendi nada. Decorei versículos, porque na época de embaixador tinha esse negócio de debate de versículo, debate bíblico, né, esgrima bíblica. Eu decorei Esther 8:9, que é o maior versículo da Bíblia, né? Então foram chamados os escrivães do rei, naquele mesmo tempo, ao vesteceram, Camês de Sivan, escreveram com favor de Mardoqueu, os judeus, e assim vai. Não entendi nada. Mas o entendimento ele foi vindo, porque a palavra ela nunca volta vazia. Não volta. Uma hora ela vai bater lá onde precisa e vai fazer o efeito. É por isso que nós temos que ler e ensinar os nossos filhos a ler a palavra. Então, a coisa mais importante que um pai pode fazer para um filho é ensinar a ler a Bíblia. E graças a Deus meu genro está fazendo isso com o meu neto. E ele leu o primeiro livro de Esdras, né? Porque o nome dele é Ezra, que significa Esdras. E a Isabela falando, pai, ele está lendo. O menino ficou olhando para ele. Fica olhando para ele com a cara, assim, mas é assim que começa.
ensinar a palavra. Que um dia, quando ele estiver grande, o hábito já se tornou hábito na vida dele. Mas, queridos, nós podemos falar da felicidade de ouvir. Bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia. Olha, ouvir é outra necessidade para que a pessoa possa experimentar a felicidade em estudar a Bíblia. Por que a nossa igreja tem batido tanto na tecla do discipulado? Por que nós mudamos tudo na igreja para sermos uma igreja que vive o discipulado? Nós mudamos toda a nossa estrutura para isso. Era uma igreja que tinha células, tinha muito movimento, mas a gente viu que tínhamos movimento, mas não tínhamos consistência. Então nós entendemos que a ordem de Jesus é discipulado, é ir de fazer discípulos. Jesus, ele deu uma ordem só, ir de fazer discípulos. Ele não mandou fazer coral, ele não mandou fazer banda de louvor, ele não mandou fazer nada além de discípulo. Nosso papel único é fazer discípulo. Você está fazendo discípulo, meu irmão? Tem que fazer. Foi no Reviva alguém, já puxa para o lado e já começa a andar com ele. Não, o Marquinhos está doido para alguém grudar nele, né, Marquinhos? Para andar junto. Porque discipulado não é ensinar, é caminhar. Porque quem nos ensina é o Espírito Santo de Deus. Agora, quando nós caminhamos lado a lado, o Espírito Santo de Deus vai usar pessoas para falar o nosso coração. Porque, querido, se há algo que a palavra diz, que Deus quer que todos sejam, é o quê? Que todos profetizem. Na verdade, o que é profetizar? É falar das verdades de Deus. E às vezes você vai ser a pessoa que Deus vai usar para falar o coração de alguém que está próximo a você. Olha, alguns ouvem de forma desinteressada e não vai acontecer nada. Porque se a palavra de Deus não despertar em você interesse, infelizmente, gente, nós estamos vivendo hoje dias de mensagens de autoajuda. E isso não é o Evangelho. O Evangelho não é mensagem de autoajuda. Se você sair do culto achando que está tudo bem, é porque o culto não foi bom. Você tem que sair sabendo que você tem que mudar alguma coisa na segunda-feira. Porque senão, chegar aqui e falar, você é um vencedor, você é um campeão, meu Deus do céu. Nós somos, isso já está claro. A Bíblia não diz que nós somos mais do que vencedores. Para que eu tenho que falar isso para você? Eu tenho que fazer você entender o projeto de Deus para a sua vida. É isso que nós temos que pregar na palavra de Deus. A palavra diz que bem-aventurado aqueles que guardam as coisas nela escritas. Tiago, no capítulo 1, versículo 22, diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não adianta ouvir. O diabo conhece a Bíblia toda. Né? Você tem que ser praticante. E praticar é o quê? É amar, é perdoar. No Reviva vocês viram isso tudo no final de semana. Tem que amar, tem que perdoar. É fácil? Não é. Porque perdão significa morte. A última ministração do sábado é a cruz. Porque tudo vai para a cruz. Jesus só conseguiu nos libertar porque ele morreu. Ele só conseguiu perdoar pecado porque ele morreu. E você só vai conseguir se libertar se você morrer para o seu orgulho, morrer para a sua forma de ver. Você tem que morrer. É porque quem perdoa morreu. É por isso que tem muita gente que não consegue perdoar. Fica carregando o defunto, né, nas costas. No Império Romano, na época de Jesus, havia um costume de se alguém matasse alguém, fosse uma morte, um homicídio fútil. Essa pessoa, o defunto era acorrentado às costas dessa pessoa e essa pessoa era solta fora da cidade. O que ia acontecer? O defunto iria apodrecer e as bactérias, os vermes iriam comer o vivo. O que é a falta de perdão? É carregar um defunto nas costas. Fede. Tem gente que passa por você e você fala, nossa, está cheirando mal. Porque não perdoou. E a palavra de Deus, ela traz justamente tudo isso para nós. Interessante que há um tempo atrás eu li uma história que o pastor Rick Warren ele contando sobre um povo canibal que vivia lá nas ilhas dos mares do sul, né, perto da Índia, e um explorador chegou nessa aldeia
e viu um desses canibais, ex-canibal, né, lendo um livro. E ele perguntou: o que você está lendo? Aí o homem falou: estou lendo a Bíblia. E aquele antropólogo falou o seguinte, zombando, né? Isso aí já ninguém dá mais bola para isso. Esse livro é ultrapassado. Esse livro não muda a vida de ninguém. Aquele homem virou para ele e disse o seguinte: se não fosse por esse livro, o senhor estaria dentro do caldeirão. Porque ele era canibal, né? Mas conheceu Jesus e mudou a história dele. Mas o que a Bíblia diz a nosso respeito? A Bíblia diz, lá em João 1,12, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A Bíblia diz que eu sou filho de Deus. Coisa linda, né? Quando as pessoas perguntam, você é o quê? A mídia diz que eu sou evangélico, que eu sou católico, que eu sou protestante, que eu sou pentecostal. É o que a mídia diz. Mas o que a Bíblia diz? Que eu sou filho. Não é diferente? Não é, é diferente. O mundo nos coloca um título e a palavra nos dá uma identidade. Eu sou filho de Deus. Não é diferente quando você anda? Uma pessoa, você é filho do presidente, do rei, você anda diferente, gente. Né? Você não anda, você desfila. Por quê? Porque você é filho do cara. Você é filho do cara. Amém? Tem uma foto sua na geladeira lá do céu. E quando Deus olha e fala, esse é meu filho amado. Coisa linda, né? Essa é a nossa identidade, é o que a Bíblia diz, gente. É o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz, lá em Romanos 8,37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que me amou. Ou seja, eu e você, nós somos mais do que vencedores. Você não é vencedor, você é mais do que vencedor. Você entende o peso dessa palavra? Você é mais do que vencedor. Problemas vão vir, dificuldades vão vir, mas você é mais do que vencedor. As coisas virão e não vão te abalar, porque você já venceu tudo isso. Queridos, os problemas virão no trabalho, no casamento, na igreja, na saúde. Os problemas virão, mas nós somos mais do que vencedores. Por isso é que nós não olhamos para o problema, nós olhamos para aquele que venceu, que é Jesus. A Bíblia diz em Jeremias 31:3, o Senhor lhe apareceu no passado dizendo, eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Olha, você é amado com um amor eterno e inabalável. O amor de Deus não depende daquilo que você faz, porque Ele ama você do jeito que você é. Deus é aquele Pai que ama como você é. Você não precisa fazer nada para agradar. Esses dias eu estava com a minha filha e o meu neto, é tão gostoso falar, né? O meu neto, daqui a pouco volta. Assim, o meu neto, o Cid já fala isso 2 vezes, não sei. O meu neto, 3 vezes. Aí o meu neto acho que tinha uns 2 dias que ele não fazia o número 2, né? Aí fez o número 2. Aí minha filha ficou numa felicidade, ligou para o meu genro e falou assim, ele fez mesmo, mostra uma foto. Eu falei, até quando o filho faz merda, o pai gosta. Agora imagina eu e você, Deus olha para mim e para você, não importa o que você fez, importa que você é filho. Ele te ama com amor imutável. Queridos, a palavra de Deus diz que são as nossas iniquidades que faz separação entre nós e Deus. Não é Deus que nos separa, é nós, quando nós erramos, nós nos afastamos dele, mas ele continua imutável. Porque quando nós falamos quem é Deus, a Bíblia diz que Deus é amor. Ele é amor. Ele é amor. E ele se fez juízo para que eu e você nos tornássemos justos. Ele morreu na cruz para que eu e você recebêssemos o privilégio de estar na presença dele. O amor de Deus é um amor imutável. E você é alvo desse amor. Ele te ama. E no Reviva nós tentamos passar isso. É por isso que todo mundo está lá servindo, te dando tudo. Por quê? Para que você se sinta amado. Mas você é muito mais amado do que isso. Porque Deus é amor.
1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto diz: você é geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Coisa maravilhosa. Só aqui a gente poderia encerrar o sermão e todo mundo ir embora. Você é exclusivo de Deus, pertence a Ele, é a exclusividade de Deus. Isaías 43, isso tudo está na Bíblia, gente. Você quer saber a sua identidade? Vai ler a Bíblia. Isaías 43, 4 diz: visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Você é precioso. Se só existisse você, Jesus viria para morrer por você. Queridos, o que nos define não é quanto dinheiro nós temos. E Jesus, quando ele passou pela terra, ele não olhou nacionalidade, ele não olhou cor da pele, ele não olhou questões financeiras, ele não olhou santidade, porque ele comia na mesa dos pecadores. Quando ele senta na mesa com Zaqueu, Zaqueu era, aos olhos do povo, um dos piores homens. Cobrava impostos, extorquia, era considerado um ladrão. Tanto é que ele admite isso. E Jesus senta na mesa e Jesus não julga. Sabe por quê? Porque Jesus não veio julgar, ele veio salvar. A palavra que nós trazemos é a palavra de reconciliação. Nós não estamos aqui para julgar ninguém pelo pecado. Tem gente que fala o seguinte: pastor, a igreja aceita homossexual? Aceita. A igreja aceita ladrão? Aceita. A igreja aceita divorciado? Aceita. A igreja aceita adúltero? Aceita. Porque nós não estamos aqui para julgar. Nós estamos aqui para mostrar a porta, que é Jesus. Quem vai julgar, ainda vai chegar o dia, né? Não estamos no dia do julgamento. Nós estamos no período da graça. A porta está aberta para todos que quiserem entrar. Não importa, vem como está. E depois? Depois é com o Espírito Santo, gente. Por isso que a gente tem o discipulado, né? Você entra no discipulado, você vai entender a vontade de Deus e Deus vai transformar. E não sou eu que vou dizer, você tem que ser assim. Não, é Deus que tem que falar com você. Porque se Ele não falar com você, você não é filho. Porque a palavra de Deus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então quem é filho, conhece a voz do Pai. É claro, conhece. Lê a Bíblia, entende tudo que Deus está falando. E queridos, você é precioso. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha, aquilo que você fez no passado, tudo se fez novo. Vocês ouviram isso no Reviva hoje? Nova criatura eu sou. Você se torna uma nova criatura. Que coisa, né? Quantas pessoas chegaram para a nossa igreja, eram usuárias de drogas, foram libertas, né? Quantas pessoas? Porque mudou a mente, houve uma transformação no entendimento. O Evangelho, a palavra diz que nós somos nova criação. Então a sua identidade não é o que você fez. Jesus não ficou falando, essa é a mulher adúltera. Não, a identidade dela mudou. Nova criatura, é filha. Esse aqui era ladrão. Não é ladrão mais, é nova criatura. O mundo nos conhece pelo nosso passado. Esse é um usuário de droga. Esse é isso. Não, mas com Jesus nós somos conhecidos como filhos. Há uma nova identidade. 1 Coríntios 6,19. E acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Olha, pensa numa coisa: você é a morada de Deus. Gente, quando eu li isso, eu não entendi nada.
E eu li de novo, eu não entendi. E eu fui lendo e não entendia. Porque como eu posso ser a morada de Deus? Que é algo extremamente grandioso. O Deus que morava num templo feito por mãos de homens, que foi construído lá em Jerusalém. E se você ver a construção do templo, você vai ficar impressionado com o que foi gasto. Hoje seria mais de 2 bilhões. O pessoal está falando, que construíram uma igreja. O templo de Salomão foi muito mais de 2 bilhões. Isso falando de dólares, tá, gente? Não estou falando de real, não. Colunas adornadas de ouro. As pedras vieram de longe. Primeiro tiveram que compactar o solo, era um morro. Eles compactaram o solo, fizeram muros de arrima e para fazer a base do templo. Imagina quanto custou para que Deus pudesse morar lá dentro. E a Bíblia diz que eu e você, nós somos o templo. Aquele templo, Deus não habita mais, Ele habita agora dentro de você. Coisa fantástica, né? Você carrega Deus aonde você vai. Você é o templo, você é a morada dele. E aonde você vai, você chega no trabalho. É por isso que Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Não é verdade? Onde você chega no seu ambiente de trabalho, você carrega Deus dentro de você. O ambiente tem que mudar, os milagres têm que acontecer, a vida tem que nascer, porque Deus habita em você, e onde há luz não há trevas. O espírito de depressão vai embora, a ansiedade vai embora, o medo vai embora, porque dentro de você habita a luz, que é Deus. E a palavra que está dizendo isso, nós somos a morada de Deus. Morada de Deus, filhos do Pai, irmãos de Jesus. Coisa fantástica, né? Quando a gente para e fala, cara, eu sou irmão de Jesus. E quando você olha para aquela cruz onde ele estava e fala, meu irmão esteve ali, mas ele vive. Coisa fantástica, né? Como a palavra traz isso para nós, a certeza de que um dia nós estaremos com ele. A certeza de que nós somos mais do que vencedores. Lutas virão, problemas acontecerão, mas nós somos mais do que vencedores. Dificuldades vão passar, lutas, enfermidades, as coisas virão. Mas no meio da luta a gente pode dizer, eu sou mais do que vencedor. Eu não sou só vencedor, eu sou mais do que vencedor. Mateus 5,14 diz, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Olha, nós temos que brilhar. Quando eu falo brilhar, não é que você vai ser primeiro lugar. Pode ser. Mas a nossa presença tem que irradiar luz. Você chega num lugar de confusão. Quando você chega, a confusão vai embora. Às vezes a gente fala o seguinte, pastor, mas no meu trabalho ninguém lá é cristão, o pessoal lá é tudo endemoniado. Meu irmão, num quilo de feijão, você bota um pouquinho de sal. Porque se você num quilo de feijão botar 1 quilo de sal, ninguém come, não é? Então não importa onde você trabalha, onde você está, se você for luz, se você for sal, você transforma o ambiente, porque a luz que há em nós é maior do que as trevas que estão ao nosso redor. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios 2:10. Você não é um erro. A palavra diz que nós somos criação de Deus, Ele fez do jeito que você é. Às vezes fala, mas Senhor, por que eu não consigo perder a barriga? Deus fez assim, meu irmão, não tem jeito não. Por que uns têm cabelo, outros não têm? Mas Deus fez você assim. Imagina se todo mundo fosse cabeludo, o mundo não teria cor. Se todo mundo tivesse o mesmo nariz, o mesmo jeito. Nós somos criação dele. Ele nos fez do jeito que nós somos. Coisa linda, né?
E a Bíblia diz para boas obras. Nós fomos criados para fazer coisa boa. Aonde você está, você tem que fazer coisa boa. Abençoar as pessoas. Abençoar. Essa semana uma irmãzinha da nossa igreja perdeu a mãe. Não sei se você pôde, mas eu estive lá no velório. Não tinha o que falar. Abracei, chorei com ela. É a única coisa que eu podia fazer. Mas ela sabia que a igreja estava ali. Nós somos aqueles que têm que estar onde as pessoas precisam. Não é só na festa, é nos momentos difíceis. Efésios 1:7 diz: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Olha, eu e você, nós somos perdoados. Às vezes nós carregamos culpa de erros que nós cometemos, mas Ele já perdoou todos os pecados. Ele já levou todas as suas iniquidades. Nós somos perdoados de pecados do passado, pecados do presente e pecados do futuro. A ficha foi limpa. A Bíblia diz em Colossenses que Ele rasgou a escrita da dívida que era contra nós. Ele simplesmente pegou e rasgou. Não deve mais nada. Coisa fantástica, né? Eu e você. A nossa identidade, ela é definida por Deus, não pela opinião das pessoas. Enquanto as pessoas dizem que não temos valor, a Bíblia afirma que somos preciosos. Quando nos fazem sentir insignificantes, Deus nos lembra que somos especiais e que Ele tem um plano maravilhoso para a nossa vida. Quando entendemos que somos para Deus, descobrimos que nossa vida tem um propósito e a nossa vida tem um objetivo. A nossa vida existe para a glória de Deus. Vamos ficar de pé para nós orarmos? A sua identidade foi conquistada na cruz. Você é mais do que vencedor. Você é filho de Deus. Feche os seus olhos. Talvez você não sinta isso tudo, mas comece a visualizar Deus. Comece a visualizar o Pai dizendo para você: você é o meu filho amado. Comece a visualizar Deus. Isso para mim, gente, faz toda a diferença. Às vezes quando as lutas vêm, eu fecho os olhos e eu começo a perguntar: Deus, quem eu sou para o Senhor? Porque lutas vêm, problemas vão acontecer, mas eu entendi que a minha identidade não está naquilo que os outros falam. A minha identidade está no Senhor. Esse final de semana os irmãos foram ministrar o Reviva e todos falaram: você vai, pastor? Eu falei assim: vou ficar só observando de longe. Só vou ficar observando de longe. Eu não tenho necessidade de falar para me autoafirmar, porque eu sei quem eu sou. A minha identidade está clara nele. Nossa identidade está no Senhor. Não é que as pessoas falam a nosso respeito. Porque se você ficar procurando, vivendo disso, você vai ficar atrás de aplausos. E os aplausos são falhos. Mas a presença dele nos completa. Pai, eu te agradeço pela palavra que o Senhor trouxe a nós. Te agradeço pela tua palavra, que é a revelação daquilo que o Senhor é. O Senhor é amor. E, ó Pai, nós encontramos tanto amor na palavra, tanta verdade, e nós somos impactados pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque a tua palavra está no nosso meio, nós podemos lê-la, nós podemos saber quem nós somos, a nossa identidade está na tua palavra, Pai. Por isso, Pai, eu quero escondê-la dentro do meu coração, para que eu não venha me desviar daquilo que o Senhor tem para mim. Obrigado, Pai. E se alguém nessa noite precisa sentir a tua presença, que o Senhor faça isso. Toca, Pai, no nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça maravilhosa e a doce comunhão do Espírito nos acompanhe hoje e sempre. Amém.